Olá, eu sou Daniel Pansarelli, sou professor aqui na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, Brasil, e a gente está aqui no dia 17 de setembro de 2019, numa atividade, numa singela homenagem, né, em homenagem ao filósofo mexicano Leopoldo Sea, que escreveu uma obra muito importante que nesse ano completa 50 anos, que é a Filosofia Americana como Filosofia Sem Mais. Né? Uma obra que é resultado de uma controvérsia que se tornou célebre na história da filosofia latino-americana, quando, um ano antes, o peruano Augusto Salazar Bondy escreve uma obra crítica perguntando se existe uma filosofia em nossa América, né, em Nuestra América, e Salazar Bondy faz toda uma análise da filosofia hispano-americana, chegando à conclusão crítica, né, provocativa de que não existe uma filosofia propriamente dita entre nós, e é em resposta a essa provocação, num diálogo filosófico propositivo, que o Leopoldo Sea escreve, então, no ano seguinte, há 50 anos, e publica a sua obra Filosofia Americana como Filosofia Sem Mais. E nós estamos aqui, de certa maneira, para celebrar meio século de vida dessa obra, celebrar também a memória do Leopoldo Sea, e temos a alegria de ter aqui conosco o professor Dr. Antônio Joaquim Severino, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 9 de Julho, professor aposentado da Faculdade de Educação da USP. Temos aqui a professora Ofélia Marcondes, professora do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Registro. Ofélia que estudou o Leopoldo Sea no seu mestrado, na sua dissertação de mestrado. E temos também o Wagner Nunes Pereira, que acaba de defender aqui na UFABC o seu mestrado em filosofia, justamente sobre a obra do Leopoldo Sea. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse momento conosco. Agradecer também o Bruno Reich e o Danilo Gustavo, da Web TV, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFABC, que estão viabilizando esse registro e essa transmissão. Bom, nós combinamos aqui antes de começarmos, e Wagner ficou de dar o pontapé inicial para esse momento, que a gente espera que seja uma conversa bastante leve, descontraída, eu diria mais informal e formativa sobre o pensamento do Leopoldo Sea. Por favor, Wagner. Obrigado, professor Daniel. Boa tarde a todas e todos. Obrigado mais uma vez, Ofélia e professor Severino, por estarem aqui nesse momento formativo e agora para esse bate-papo. Eu acho que até para a gente começar a falar de Leopoldo Sea, que ele é um ilustre desconhecido entre nós brasileiros. A professora Ofélia e eu nós tivemos uma dificuldade muito grande na nossa pesquisa, que é justamente encontrar material e gente que dialogue com Sea. Então, por que comemorar? Não apenas a obra, mas o próprio filósofo. É importante pensar que Leopoldo Sea ele começa a produzir no México. Ele está numa circunstância muito pessoal. Ele é provocado pelo seu mestre, José Gaós, que é um espanhol transterrado. E, inicialmente, Sea queria pesquisar filosofia grega. Ele queria ir para os clássicos gregos, quando o seu orientador o provoca, tá, mas você vive numa situação, numa circunstância que também precisa ser pensada. E aí ele vai discutir algo que já vem sendo tratado no México desde os anos 20, que é o positivismo, que é algo inerente à formação do ser humano mexicano. E essa questão do ser humano permeia toda a obra do Sea, que tem mais de 2.900 textos publicados e catalogados. E nessa provocação, Sea já começa ali nos anos 40 a pesquisar o positivismo no México, a formação do ser humano pautado no modelo positivista, faz a crítica ao positivismo, então ele defende o seu mestrado, falando do nascimento e do apogeu, e no doutorado ele já vai falar do momento de decadência, já como uma apropriação. Então Sea já começa a trilhar ali, a construir categorias que vão ser importantes
dentro do seu pensamento. Ele faz uma viagem pelo continente americano, pesquisando a circunstância latino-americana, bolsista, porque Zéia vem de uma família uma família humilde, criado pela avó. Ele trabalhou nos Correios e Telégrafos, deixa o curso de Direito para fazer Filosofia. Então, assim, ele foi bolsista, precisou da bolsa da Fundação Rockefeller e vai construindo esse saber in loco. Ali ele começa a dialogar, inclusive esteve no Brasil, teve correspondência com Cruz Costa, e ali ele começa a pensar essa questão, a sua questão latino-americana, sua circunstância enquanto mexicano e latino-americano. Chega em 68, Augusto Salazar Bondy publica a sua obra, e Zéia, um ano depois, dá a resposta, que é o que nós viemos falar, que é a filosofia americana como filosofia sem mais, onde ele analisa a obra de Bondy, e a discussão que ele traz é que o que nós fazemos já é um elemento filosófico. Ele vai buscar na história das ideias, ele faz filosofia das ideias latino-americanas, e ele começa a pensar que nós já fazemos questionamentos. Qual é o ato de filosofar, que é o que ele traz nessa obra? O ato de filosofar é olhar a sua circunstância, a sua realidade, como ele diz, o homem de carne e osso, um ser humano que está inserido nessa realidade, uma realidade histórica, e dentro dessa realidade tem problemas que são muito peculiares. Então, muito além de... o que ele vai dizer não é repetir o que o filósofo de outras terras fazem. Eu posso me apropriar do que foi dito para responder as minhas questões de realidade. E é essa resposta que ele dá a Salazar Bondy. Então, ele vai trabalhar muito a questão da originalidade e autenticidade, dizendo que nossa filosofia ela é original, ela é autêntica, não por replicar como más cópias da filosofia europeia, estadunidense, mas como elemento, como o professor Severino fez uma crítica, de usar como o termo ferramental, instrumental, mas como ferramenta para compreender e problematizar a nossa própria circunstância. Então essa obra ela acaba sendo essa controvérsia entre Bondy e Zéia inaugura uma nova fase da filosofia latino-americana, da filosofia da libertação, e abre portas para que nós não nos sintamos menos diante dos grandes clássicos, não, porque nós temos algo nosso, algo que é peculiar, que é a condição latino-americana. E aí ele faz aquela provocação, né, que a filosofia é pensar a realidade, pensar a ação, sua circunstância, então se colocar a filosofar. Refletir a ação, refletir a circunstância já é um ato filosófico, já é o exercício do filosofante. E aí esse convite, quando ele termina a publicação, ele fala, então nós temos que começar a refletir nossa circunstância, já não mais baixando a cabeça, mas olhando como problema. E eu posso me apropriar de outras filosofias, de outros filósofos, para dar suporte a esse exercício. Inclusive, a professora Ofélia é uma das que começou a provocar pensando em educação, usando o Zéia enquanto elemento para poder pensar a educação. E aí eu já vou deixar um gancho, que eu acho que é uma parte legal, pensar que o Zéia ele fala desse teor pedagógico, né, de como a gente pode construir. A filosofia não é só refletir, eu tenho que refletir e dar novos elementos. Obrigada, eu sou Ofélia, como o Daniel já apresentou. Obrigada, Daniel, pelo convite. Wagner, prazer estar aqui com o professor Severino. A gente precisa falar de Leopoldo Zéia porque ele é um filósofo importante para a gente pensar justamente as nossas circunstâncias. Quando o Leopoldo Zéia começa as suas publicações e começa a discutir sobre filosofia, lá em 1945, ele já vai falar que filosofia é um diálogo com a circunstância. E ele tem o seu ponto de partida, né, em Ortega y Gasset, quando Ortega y Gasset fala que eu sou eu e minhas circunstâncias. E a partir disso, o Leopoldo Zéia começa a pensar as suas circunstâncias como mexicano, como latino-americano. E ele vai falar dessas circunstâncias como a concretude do ser humano
que é um ser mutável e histórico. Como o Wagner provocou essa questão da educação, no meu trabalho de mestrado, eu acabo discutindo em que medida o Leopoldo Zé pode contribuir para as nossas reflexões a respeito da nossa educação, né? E lá a gente tem uma discussão sobre a tomada de consciência das nossas circunstâncias, a discussão sobre o ser humano, que é, em essência, mutável, né? Então ele vai fazer essa discussão entre o que é essência e o que é ser mutável, o que é ser histórico. E para Leopoldo Zé, o ser humano é concreto, é histórico, em oposição àquele ser humano visto por uma metafísica tradicional. Quando o Salazar Bondy pergunta, né, se há uma filosofia em nossa América, ele vai dizer, no texto de 68, que não há uma filosofia autêntica, original na América Latina. Logo na introdução do texto, Salazar Bondy inclui o povo brasileiro nessa discussão, dizendo que é de todo o povo que habita essa região do planeta, e ele vai dizer principalmente que não é uma produção autêntica e original, porque nós somos povos colonizados. E como colonizados, nós temos um pensamento alienado e alienante. Então ele diria, né, nas palavras do próprio Salazar Bondy, que não é possível fazer uma filosofia latino-americana, porque o nosso pensamento é esse pensamento alienado. Então, ele já não é autêntico e não é original. Quando o Leopoldo Zé, então, publica a filosofia americana, como está traduzido em português, né, a filosofia latino-americana como filosofia pura e simplesmente, né, o Leopoldo Zé vai dizer que há um equívoco no pensamento do Salazar Bondy do ponto de vista da discussão do que é ser autêntico e do que é ser original. Para o Leopoldo Zé, nós temos um pensamento autêntico e original porque filosofia é a própria reflexão e o diálogo com as nossas circunstâncias. No texto que o Wagner citou, né, sobre o positivismo, que foi fruto das pesquisas iniciais do Leopoldo Zé, ele vai dizer assim que o filósofo, a princípio, né, metafísico, parece ser aquele que tem uma luneta e vai olhando o espaço e descobrindo os astros que já estão dados, né? E ele vai falar, não, o trabalho pedagógico do filósofo é tirar os escombros. Há, na filosofia, uma tarefa pedagógica, que é pôr a nu o que está nas circunstâncias, né? Então, o nosso papel como filósofos e como educadores que somos é explicitar esse nosso diálogo com as circunstâncias. E o Salazar Bondy, e eu vou tomar aqui as minhas anotações, ele vai dizer o seguinte, que filosofia pode ser várias coisas, né? Análise, iluminação, unificação da experiência do mundo e da vida, e certamente não pode deixar de ser a manifestação da consciência racional de um homem e da comunidade em que vive. Então, o próprio Salazar Bondy já vai falar desse diálogo com a nossa realidade, com o nosso mundo. Mas ele vai dizer que isso não é autêntico nem original, porque nós já somos um povo colonizado. Deveríamos começar do zero para ter uma filosofia autêntica e original. Mas o Zé vai dizer o seguinte, que a filosofia que aspira a realizar o mundo, que a filosofia que antecedeu tornou clara como necessidade. Então, para o Leopoldo Zé, a filosofia é uma necessidade. Nós precisamos fazer filosofia porque a circunstância nos provoca. Ela nos exige um pensamento e uma ação, que é justamente a discussão que a gente vinha fazendo hoje pela manhã, né? Essa tomada de consciência do que é a nossa circunstância vai exigir uma ação, né? E vai dizer assim que uma nova atitude que irá cumprir também sua função, como a que precedeu cumpriu a sua. Não só uma filosofia da nossa América, mas para a nossa América. Então, o Zé, quando ele vai discutir a questão da autenticidade, ele vai dizer
que nós estamos fazendo filosofia na América Latina para a América Latina. Então, isso já dá um caráter de autenticidade e de originalidade. Um outro aspecto importante na reflexão que o Zé propõe é que acreditar que nós não fazemos filosofia autêntica e original é dizer de uma incapacidade humana de pensar autonomamente. Não é? Então, mesmo que sejamos povos colonizados, como somos, né, nós temos a perspectiva do passado, nós temos a circunstância presente, na tomada de consciência que eu projeto a minha ação no futuro. Então, para o Leopoldo Zea, já é uma filosofia original, porque ela tem justamente origem nos problemas que as circunstâncias propõem. E o Zea, lá no texto do positivismo, vai dizer que o filósofo é aquele que tropeça nas suas circunstâncias, né? Então, ao tropeçar, ele suspende o caminhar para refletir sobre essas circunstâncias. Então, é uma filosofia autêntica. O que eu acho mais significativo nesse nosso encontro de hoje é justamente colocar em pauta em que medida a nossa formação nas universidades brasileiras, né, em termos de cursos de filosofia, hoje nos colocam num formato ainda eurocêntrico de pensar o mundo e de pensar a própria filosofia, né? Nós não estamos aqui para estudar o Zea e reproduzir pura e simplesmente o pensamento dele, mas para pensar a nossa realidade a partir das provocações que ele faz. A mesma coisa, aquele que estuda o Kant, estuda Hegel, estuda outros filósofos europeus, a gente estuda os filósofos latino-americanos, para tratar justamente das nossas circunstâncias. Então, é importante esse evento, essa nossa conversa. Como o Wagner falou, poucos conhecem Leopoldo Zea. Acho que no Brasil a gente dialoga com poucos colegas, né, sobre esse filósofo que atravessou o século XX. O Zea nasceu em 1912 e morre em 2004. Então, ele atravessa todo o século XX. E ele vai problematizar o século XX. Ele vai falar do fim do milênio. Ele vai questionar a tolerância. Ele vai falar sobre a nossa característica de mestiços. Ele vai falar da questão da tomada de consciência de que somos povos da América Latina que precisa pensar em modos de libertação das diferentes formas de opressão. A colonização, ela foi um modo de opressão. E hoje a gente tem outras formas de opressão, de dominação, e estamos ainda em processo de libertação. Então, como é que se dá esse processo? A princípio, pela tomada de consciência das nossas circunstâncias. Então, o nosso diálogo hoje é um marco. Porque comemorar 50 anos dessa obra do Zea, que responde ao Salazar Bondy, é importante, porque a gente divulga as ideias de dois pensadores, né? O Salazar Bondy faz uma provocação e Zea responde. Em 74, Zea vai lamentar a morte prematura de Salazar Bondy, num texto justamente sobre a filosofia da libertação. E vai dizer, e agora, como é que eu dialogo, né, na sequência, colocando a questão da filosofia da libertação. Então, esse momento traz em questão não só o pensamento do Zé, mas também do Salazar Bondy. E é importante a gente divulgar essas ideias, porque não há um hábito de se ler filósofos latino-americanos, infelizmente. Se você pegar a estrutura curricular de inúmeros cursos de filosofia Brasil afora, poucos cursos trazem filósofos latino-americanos. Poucos cursos têm disciplinas que discutem filosofia latino-americana. Então, este grupo que está aqui
provocados pelo professor Severino, que nós fomos, né, lá no começo dos anos 2000 principalmente, a gente começa a discutir a filosofia latino-americana, começa a pesquisar sobre os filósofos latino-americanos, porque precisamos, como o próprio Severino já disse, deixar de olhar só para o Atlântico e passar a olhar para o Pacífico, né? Como se dá a formação de pensamento na América Latina? Quem pensou a América Latina? Né? Então, Leopoldo Zéia foi um desses pensadores. Então, o evento hoje é um marco, principalmente por conta dessa discussão. E, a partir dessa discussão, a gente pode afirmar que, sim, fazemos filosofia latino-americana, sim, fazemos filosofia na América Latina, sim, a nossa filosofia é autêntica e original. Então, acho que as nossas reflexões vão mais ou menos por aí, né, Daniel? Então, agradeço, estou à disposição para continuar o diálogo. Professor Severino. Então, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Cumprimento a todos os participantes aqui, os colegas do grupo e os eventuais futuros espectadores aqui da nossa conversa. E para mim é muito gratificante me compartilhar este momento de homenagem ao personagem do filósofo mexicano Leopoldo Zéia, principalmente comemorando os 50 anos da sua obra, por considerá-la um trabalho germinal na filosofia do nosso continente. Eu já tinha tido, ao longo da minha trajetória, a oportunidade de estudar um pouco a prática da filosofia no Brasil e cheguei a algumas conclusões, observando como foi o procedimento da filosofia no mundo acadêmico, no mundo cultural aqui do Brasil, e, em dado momento, decidi que era preciso olhar para o Pacífico, olhar para os Andes e procurar conhecer o que pensavam os nossos vizinhos. A nossa formação acadêmica era totalmente eurocentrada, conhecíamos a história da filosofia desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade, mas não tínhamos muitas ideias, muito claro como se procedia, o que acontecia com a cultura e principalmente com a cultura filosófica nos países hispano-americanos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a fazer primeiro um levantamento, buscar conhecer quem era, a gente já encontrava uma tremenda dificuldade, que é justamente o acesso às obras. E logo que, né, com muita dificuldade, vamos encontrando os escritos de pensadores latino-americanos, o que chama muita atenção, assim, um impacto muito objetivo, é que, aparentemente, os pensadores da América Latina não leem os pensadores brasileiros e vice-versa. Os pensadores brasileiros também não leem os autores latino-americanos. Eu posso dizer que, assim, nessa minha investigação, quando muito a gente encontrava algumas referências a Paulo Freire nos textos, sobretudo nos textos que iam mais para a filosofia da educação, e aqui no Brasil, na literatura filosófica educacional, referências a Dussel, que já era mais conhecido. Mas, dos outros pensadores, fora núcleos muito isolados, não havia assim, nenhuma divulgação. Outra coisa que me chamou a atenção ao abordar esses pensadores latino-americanos, que é ao contrário dos filósofos brasileiros, dos nossos autores brasileiros, todos eles, antes de desenvolver as suas filosofias, os seus pensamentos, eles tinham uma preocupação em dizer o que era filosofar. E daí a pergunta do Salazar Bondi, né, e toda essa discussão, se é possível, e se for possível, como deve se expressar uma filosofia latino-americana. Ao passo que aqui entre nós, essa questão não se põe. Quer dizer, dá-se por aceito que a filosofia é uma prática universal e nós estamos apenas compartilhando esta prática. Chamou-me muito a atenção justamente esta obra do Leopoldo Zéia, porque além dela colocar explicitamente essa problemática, ela
já é uma resposta a uma interpelação que foi feita então pelo Salazar Bondi, né? Quer dizer que há um diálogo, há um debate, e esse debate se expandiu da Argentina até o México, né? E que há essa preocupação. Então, quase todos eles procuram, antes de começar a filosofar, de dizer um pouco como é que se deve filosofar. Então, independente do teor, do conteúdo, do pensamento do Leopoldo Zéia, que nós não estamos assim buscando assim canonizar e tornar um pensamento portador da verdade, o que importa mais, né, é justamente ver esta postura, a atitude intelectual que esses pensadores assumem, né, e que coloca justamente em questão, né, a relação do nosso pensamento, da capacidade do nosso pensamento e consequentemente, de toda a humanidade, de pensar a partir das suas próprias raízes. Então eu vejo o Leopoldo Zéia, e por isso me agrego a esta homenagem, né, como um pioneiro, né, um pensamento que vai marcar uma mudança de postura, uma mudança de atitude da nossa consciência, do nosso modo de pensar em relação à nossa própria realidade. Transformando o estudo da filosofia com relação aos autores clássicos e contemporâneos num processo de diálogo, de um diálogo mais horizontal. Nós temos as contribuições de todos os grandes pensadores, então, fruto do espírito humano como um todo, mas que diz respeito ao terceiro vértice desse triângulo, que é o mundo problemático no qual nós nos encontramos. E que eles batizam, né, que o Zéia batiza, seguindo Ortega y Gasset, como a circunstância, porque nós somos sempre nós mesmos e nossa circunstância. Eu acho que a grande contribuição, o grande mérito dos pensadores latino-americanos, de modo geral, desta linha, é de chamar a atenção para a necessidade, né? O compromisso de filosofar é universal, mas o conteúdo do nosso filosofar parte de problemas muito concretos colocados pela nossa circunstância histórica. Então é esse o espírito da nossa comemoração, mas hoje quem tem que falar mais do Zéia são os nossos dois mestrandos e doutorandos que estão aqui e que se dedicaram, que se debruçaram mais profundamente na exegese do pensamento deles, ainda que com esse espírito mais de ver a postura filosófica do que o conteúdo, do que nós, que já somos de uma geração anterior, que estamos aqui mais para emoldurar um pouco o brilhante debate dos nossos alunos. Muito mais do que moldurar, com certeza. Eu queria fazer talvez duas reflexões e quem sabe a partir daí ver o que Wagner e Ofélia principalmente têm a comentar e evidentemente o Severino. Mas pegando a primeira, justamente a abertura da fala do Severino, que diz que essa obra ela é germinal, né? E de fato eu acho que passa por isso, né? Tenho a impressão que a controvérsia de Salazar e Zéia, com a crítica de Salazar perguntando... Porque o que Salazar coloca? Ele faz uma análise, analisa mesmo a principal produção filosófica dos últimos anos, de quando ele escreve, nos países hispano-americanos. Como Ofélia bem lembrou, ele já no início do livro ele diz assim: eu analiso a América Hispânica, mas tenho elementos para acreditar que essas conclusões se aplicam a toda a América Latina, porque ele tinha correspondência com filósofos brasileiros, com Cruz Costa, que Wagner citou, e que já fazia essa análise aqui, né? Mas, veja, Salazar identifica, de fato, uma série de elementos que precisam ser considerados, né? Por exemplo, a filosofia na América Latina, ela
ela enfatiza mais os autores ou as correntes que estão sendo enfatizadas na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, quando um autor, um filósofo, se torna um autor mais vendido e mais comentado na América do Norte e na Europa, ele também aumenta a sua presença nas nossas prateleiras, nas nossas livrarias, sebos e bibliotecas. As mudanças de um autor predileto para outro, quer dizer, a comunidade filosófica latino-americana se dedica muito ao autor, passa alguns anos, passa a se dedicar muito a outro autor, e essa mudança tem mais a ver com a mudança que acontece no hemisfério norte do que com a mudança de algum fato histórico, circunstancial, que justifique. Quer dizer, não é algo da realidade que se impõe e passa a exigir mais um tipo de filosofia diferente daquele que se vinha privilegiando. Então, essas questões do Salazar são levantadas criticamente, né? Eu faço uma avaliação, primeiro, vou dizer assim, eu acho que os dois se saíram bem nessa controvérsia, né? Porque, primeiro, Leopoldo Zé dá uma resposta brilhante, né? Eu acho uma das coisas mais simples e brilhantes que eu conheço na filosofia é o significado que ele dá para o que ele chama de filosofia original que ele faz nesse livro, né? Quer dizer, quando ele diz a filosofia é original, não porque ela é inédita, ela acho que exótica é o termo que ele usa, quer dizer, não é em função de que em toda a tradição da história da filosofia ninguém pensou exatamente isso, mas ela vai ser original porque ela responde a problemas originados em uma determinada realidade. Ou seja, o pensamento pode ser inédito ou não, mas o valor dele estará não no ineditismo, mas estará em dialogar com a realidade. Eu acho que isso é brilhante porque ele traz o valor da originalidade do campo da metafísica, da tradição filosófica, para o campo da realidade da circunstância. Ou seja, o crivo de valor da filosofia não se dá na própria lógica interna da tradição filosófica, mas sim na capacidade que a filosofia tem de dialogar ou não com a realidade onde ela é, a circunstância onde ela é originada. Eu acho essa resposta brilhante. E é verdade que a partir dessa resposta, nós, filósofos e filósofas latino-americanas, nos desobrigamos de responder aquela pergunta chata se existe filosofia na América Latina. Quer dizer, Zé já respondeu com maestria, né? Na minha avaliação, é a partir dessa resposta tão consistente, tão filosófica propriamente do Leopoldo Zé, que quem surge ou quem continua produzindo ou passa a produzir filosofia a partir dos anos 70 não precisa mais se debruçar sobre essa questão inicial, se existe. Né? Quer dizer, a resposta está dada. E acho que é a partir dali que a obra de Dussel, por exemplo, de Slancha, de Dina Picotti, Cerutti, Henk Lammert, quer dizer, há toda uma geração que já é uma velha geração de filósofos e filósofas latino-americanas, que eu tenho a impressão que tiveram a estrada aberta por essa controvérsia. Eu acho que nesse sentido ela é germinal, né? Ela nos mostrou que não precisávamos mais discutir se existe e podíamos passar a fazer filosofia, né? Isso eu acho fantástico. Agora, a bem da verdade, a constatação do Salazar continua. Quer dizer, a maioria dos filósofos e filósofas que produz filosofia, que mais publicam nos periódicos, nos livros que ganham as livrarias e o mercado editorial, são filósofos que não fazem filosofia dialogando com a sua circunstância. Ou seja, parece que se abriu caminho para quem deseja fazer filosofia circunstanciada, vou chamar assim, mas, por outro lado, essa é uma via aberta em uma grande polis filosófica em que a maioria das pessoas está muito contente em lidar apenas com o aspecto metafísico do quanto a sua produção dialoga ou não no conjunto da tradição e muito pouco preocupada com a questão local. Essa nova via ainda não foi pavimentada, né? Então, assim, acho que uma primeira questão que eu queria colocar é essa
do caráter germinal, mas ao mesmo tempo que continua vivendo num cenário contraditório, né? E uma segunda questão, e aí é uma intuição que eu tenho e que tive em diálogo com o Wagner ao longo do ano passado, e que talvez eu queria, enfim, colocar uma hipótese apenas para a gente pensar em conjunto. Ocorre que nesse momento, antes da Filosofia Sem Mais, nesse momento em que ele estava produzindo sobre o positivismo no México, e me parece que Zéa faz uma espécie de uma atualização de Ortega y Gasset, que já tinha feito sua grande produção. Entendo que Ortega tenha plantado, talvez tanto quanto Heidegger, elementos para uma base do que seria o desdobramento da fenomenologia e do existencialismo, sobretudo na segunda metade do século XX. Acho que assim Heidegger e Ortega também são germinais nesse sentido. Eles oferecem uma matéria-prima que vai ser muito desenvolvida pelo pensamento, pela fenomenologia depois, a partir de Merleau-Ponty, pelo existencialismo e pelo desdobramento disso tudo, né? Ocorre que entre Heidegger e Ortega, lá nos anos 20, 30, e a retomada desse pensamento e o seu desdobramento na fenomenologia, na escola de Frankfurt e tudo mais, a partir da Segunda Guerra, tem um hiato, que é o hiato justamente dos períodos de guerra na Europa, né? E me parece que nesse momento, na história da filosofia mundial, em que a Europa está estagnada, pelo menos em parte, por conta dos cenários de guerra, me parece que é no México e com Leopoldo Zéa que esse pensamento mais avança. Quer dizer, o Zé dá alguns passos ali que, na minha leitura, vão ser muitíssimo importantes para que depois a obra mais desenvolvida de Sartre, mesmo de Merleau-Ponty, de Foucault, que trazem aí sim esse sujeito, esse ser humano na circunstância, o ser humano encarnado na existência, que vai ser uma das características marcantes da filosofia europeia na segunda metade do século XX, mas ali em torno de 1945, 1950, na Europa não havia condições de produção disso. Os Estados Unidos também estava retomando logo depois da Segunda Guerra, e me parece que há um breve período histórico que quem faz a filosofia avançar mundialmente é esse grupo do qual Zé fazia parte, recuperando principalmente Ortega por meio do José Gaós, seu mestre, né? Enfim, é uma hipótese de investigação, né? Eu digo que precisaríamos estudar muito o que estava acontecendo na Alemanha, na França, principalmente, nesse período, no caso da Alemanha, inclusive durante a guerra, mas, enfim, eu queria jogar essas duas ideias para ouvir o que vocês têm a dizer. Essa questão do avanço histórico, mas também a questão da filosofia circunstanciada. Quem que estende a mão agora? Ofélia. Então, Daniel, quando eu comecei a ler o Leopoldo Zéa, eu fiquei muito impressionada porque eu fiz filosofia na USP, né? Então, lá a gente lia, né, os grandes pensadores europeus. Aí, quando o professor Severino me apresentou o Leopoldo Zéa, eu falei, mas por que isso aqui não chega até nós, né, para nos ajudar a pensar a nossa circunstância? Por que é que a gente continua pensando metafisicamente, ainda mais tendo sido educado em colégio de freiras? Então, meu pensamento era colonizado pela ainda escolástica, né? E quando eu comecei a ler o Leopoldo Zéa, eu pensei, mas isso aqui não é filosofia. Justamente porque o Zéa, ele não faz uma filosofia como a europeia, no sentido de um sistema, né? Você tem lá o sistema em Kant, você tem um sistema em outros filósofos, mas o Zéa não, ele vai fazer uma filosofia das ideias. Então, quando você fala de uma filosofia circunstanciada,
que a gente, lá no meu trabalho de mestrado, eu falo de uma filosofia circunstancial, eu digo, Zéa faz uma filosofia circunstancial, porque ele faz uma filosofia das ideias. Ele recupera a questão histórica da produção do pensamento na América Latina, mas é justamente em 1945, em torno da filosofia americana, que ele vai dizer da necessidade de pensarmos a América Latina a partir da América Latina. E ele vai dizer o seguinte: somos colonizados pelos povos da Europa. Depois, mais tarde, ele vai falar de que há uma colonização feita pelos Estados Unidos no continente americano, mas principalmente lá em 45, na obra dele, ele vai dizer: é uma necessidade pensarmos a nossa circunstância. Né? Não é mais uma questão do ponto de vista de uma metafísica ou de pensar as relações no sentido de em que medida a Europa ainda coloniza o nosso pensamento. Não, ele vai dizer, é uma filosofia da nossa circunstância, porque a própria circunstância está exigindo de nós essa reflexão. Então, eu acho que essa sua primeira provocação tem uma resposta nessa obra dele de 45, nesse sentido, da necessidade. Né? Quando você fala assim, a gente tem lá os períodos de guerra, né? Então há possivelmente menos produção filosófica na Europa, e eu acho que é uma oportunidade para o Zé e para outros filósofos latino-americanos pensarem mesmo nesse sentido. O que está acontecendo aqui na América? Né, já que está acontecendo todo esse movimento de guerra, o que está acontecendo na América? O que vai resultar da Segunda Guerra para a América Latina? Então, eu penso, sim, que, principalmente essa obra de 1945 do Zé, é um marco também importante, no meu ponto de vista, né, o primeiro marco em 1933, quando ele publica sobre o positivismo, o segundo marco é essa obra de 45, em torno a uma filosofia americana, e o marco dessa discussão com o Salazar Bondy. Uma outra questão que eu quero levantar nesse sentido da circunstância, quando o Zé começa a discutir a necessidade de libertação. Né? Filosofia da libertação, e aí eu vou me apropriar das palavras do professor Severino, que ele não vai me deixar mentir sozinha, de que a gente está entendendo que a filosofia da libertação é a principal expressão da filosofia latino-americana, porque ela vai surgir das relações de dominação. Então, essa filosofia circunstanciada ou circunstancial ou da circunstância, para nós, na América Latina, é a filosofia da libertação, eu acho. Né? E aí eu concordo com o professor Severino, eu acho que é a filosofia da libertação esse marco. E o Leopoldo Zé, que está na base aí da filosofia da libertação, ele vai dizer que a nossa circunstância de dominados nos exige uma tomada de consciência para emancipação. Só que não é uma emancipação mental como queriam aqueles primeiros filósofos, né, que ele vai chamar dos emancipadores. Né? Não é essa emancipação. Uma emancipação no sentido da libertação. E uma libertação que não é pessoal, uma libertação para a América Latina, da sua condição de dominada. Né? Então, ela tem não só uma dominação política, econômica, mas ela tem uma dominação epistemológica. E que, olhando os programas de filosofia do Brasil afora, ainda estamos numa epistemologia muito eurocêntrica. Né? Então, eu acho que, comentando aí a sua primeira questão. Agora, a segunda questão é uma boa questão para a gente pensar, né? Como é que entra aí o pensamento do Ortega y Gasset? E eu acho que o Zé, apesar de se apropriar da leitura de outros europeus, né, o Zé leu muito Dilthey, né? Então ele assume o historicismo muito influenciado por Dilthey e depois por Ortega y Gasset.
Mas eu acho que o Zé promove uma libertação própria, sabe, da sua circunstância pessoal e começa a produzir uma filosofia própria em termos da circunstância dele, né, e pensando na América Latina. Então, essa filosofia das ideias que o Zé constrói ao longo do século XX é muito interessante. Você não vai encontrar um sistema filosófico, né, mas você vai encontrar uma filosofia das ideias que nos provoca a fazer filosofia. Então, acho que isso que é bacana na obra do Zé, né? É até interessante a questão do sistema. Tem um livro do Zéia, que é Filosofar à Altura do Homem, Discrepar para Compreender, que são várias respostas que ele dá a alguns comentadores. E um dos artigos é do Dussel, onde o Dussel fala dessa questão da falta do método. E a resposta do Zéia é: eu não consigo jurar por nenhum filósofo. Eu me aproprio daquele que me auxilie na construção. E quem lê Zéia vê ele citando filósofo. E ele vai citando filósofo, autor, inclusive filósofos mexicanos, africanos. Ele cita Fanon, Cesare, enfim. Ele é um pensador que ele não se restringe nessa busca por elementos de criticidade, de elementos para se apropriar, para construir filosofia. Ele vai onde exista. E é uma atitude filosófica, porque além de produzir teoria, ele viaja abrindo centros de pesquisa. Então, teve no Brasil, junto com o Darcy Ribeiro, o Solar aqui, inclusive foi a ideia do Darcy Ribeiro, o nome Solar na USP. Ele vai no Panamá, enfim, ele viaja toda a América Latina, vai para Jerusalém, abre centros de pesquisa em Jerusalém, que existem até hoje. Então, é uma filosofia realmente na prática. Ele não apenas produz teoria, assumiu cargos políticos, enfim. E aí essa questão que o Daniel levantou de ser germinal, quando ele faz essa controvérsia, ele sempre abre essa possibilidade do diálogo. Então, ele já assume que o conhecimento ele é dado na relação. Então, tem que ser problematizado. O conhecimento ele tem que ser colocado realmente na berlinda. Tanto é que foi o esforço dele em organizar um livro respondendo aos seus críticos. Que discrepar para compreender, discrepar para filosofar, e a filosofia se dá nesse diálogo. Inclusive o lamento dele em 74, Dussel lamenta também no mesmo ano a morte do Bondi, que os dois estariam produzindo, daria continuidade a esse questionamento da filosofia e de um método de filosofia latino-americano. Esse mesmo artigo que o Zé faz, ele dá a resposta. E o que a gente observa, infelizmente, essa constatação de Bondi, principalmente na academia. Então, algo que foi até comentado hoje, na nossa conversa de manhã, é que existe aquela preocupação em estar dizendo, estar esmiuçando que os outros autores fizeram. Nenhum demérito. Só que agora nós precisamos também de pensar a nossa circunstância. E essa provocação de Zéia, e essa constatação que Cruz Costa, Bondi acaba fazendo. Porque a gente acaba assumindo o papel de colonizado. Somos colonizados, então já que eu sou colonizado, eu sou eco e sombra. Se eu sou eco, eu não tenho voz, eu apenas repito. Se eu sou sombra, eu dependo de alguém para existir. E já não pode ser mais esse momento, porque existe uma circunstância, estamos inseridos nessa circunstância. E cada vez mais a realidade nos cobra essa resposta. Seja nas empresas, seja na sala de aula, seja na academia, a gente está sendo colocado contra a parede. E pensar isso, refletir isso, é fazer filosofia. O Zé vai dizer isso. Eu estou pensando na minha circunstância mexicana. E ele sai fazendo essa provocação. Em 72 ou 74, ele publica com uma reedição duas etapas da História das Ideias, se não me engano é Filosofia da História das Ideias, 72 e 74, onde ele vai dizer, inclusive ele inclui o Brasil, porque ele vê uma circunstância muito semelhante. Ele fala, olha, além dos países hispano-americanos, nós temos também o Brasil, que é luso-americano, e ele tem os mesmos problemas que nós, tem os mesmos problemas, e quais sejam? De dominação. Dominação das ideias, dominação econômica, dominação, e que vai se replicando nas relações
Zéia começa a atualizar o seu discurso, inclusive depois da era Bush, ele começa a fazer essa crítica desse neocolonialismo, dessa nova forma de colonização cultural, político, que vem de cima, já não vem mais da Europa, não vem do outro lado do oceano, mas está aqui em cima das nossas cabeças. E nessas provocações, nessas críticas do Zéia, ele volta a falar, mas e quem somos nós aqui? O que vamos dizer? Em alguns momentos, até mesmo do Filosofia Sem Mais, ele concorda com o Bondi e fala, não, realmente, o que ele está falando é isso. Contudo, existe uma diferença. Quando eu uso o filósofo, seja ele quem for, para falar para falar de mim, eu só me aproprio. O problema é fazer as más cópias, que é o que ele já usa na obra de 45, em torno da filosofia americana, e ele retoma algumas vezes na sua construção, que se eu simplesmente repito, eu pauto a minha ação nas ideias do outro, eu estou sendo colonizado. Eu só replico essa ideia de ser humano, essa ideia de gente, de povo, de política, de economia, e quando na verdade eu precisava refletir. E essa provocação que José Gaós faz a ele, que José Gaós foi aluno de Ortega y Gasset, então quando ele sai da Espanha, ele está com isso, ele teve esse contato direto. E quando ele chega para Zé e fala, meu rapaz, você tem uma circunstância para ser pensada. Então ele já veio com essa provocação. E aí nesse grupo, eles se organizam em 20 no Ateneu da Juventude, então a gente vai ter lá quatro grandes nomes, que é o José Gaós, José Vasconcelos, Antônio Caso, Samuel Ramos, já pensando na circunstância mexicana, pensando nessa questão desse hiato. E depois, já com o grupo do Zé, com essa formação, já alunos desses primeiros pensadores, com o Imperium, pensando nessa circunstância que é mexicana. Então, eu meio que juntei aqui as duas coisas que o Daniel falou, mas é essa necessidade de apropriação. Então já tinha uma geração e que se envolvia na política, se envolvia na educação, se envolvia no que fazer, não só filosófico, mas na própria ação. José Vasconcelos foi secretário de Educação, então o filósofo envolvido na política, no fazer político, no levar à prática. Uma das primeiras coisas que ele faz, inclusive, é reabrir as escolas rurais. Zéia também teve um período que ele ficou sem produção teórica, mas ele estava produzindo na prática. Ele foi do Ministério de Relações Internacionais, levando a cultura mexicana a outros povos, provocando essa reflexão. Então, eu acredito, quando eu leio Zéia, eu me sinto muito impelido nesse sentido. O Salazar Bondi não está de todo errado? Não, porque a gente acaba meio que incentivando, quando eu digo a academia, às vezes acaba incentivando o indivíduo a ler e dizer o que o filósofo falou. Então eu vou pegar um terminho lá e vou desmiuçar até quando der e dizer o que ele disse. Tá, mas e esse termo, essa categoria desse filósofo na sua vida, na sua realidade? Como é que é possível trabalhar? Como trabalhar isso? Essa provocação não existe. Não sei se pela praticidade é mais fácil, porque o exercício reflexivo ele é um exercício complicado. E Zé fala isso muitas vezes. O quão não fácil é olhar a circunstância de forma crítica. Porque aí você se coloca no problema. O problema é você está inserido nele. Quase que ele não fala disso, mas é como se olhar no espelho e falar, tá, e aí? Como é que a gente vai resolver isso agora? E essa discussão, essa necessidade, que até nessa obra ele vai dizer, filosofia não se faz porque eu posso ou não fazer, eu faço pela necessidade. Eu preciso pensar a ação ou pautar a ação em algo filosofado, mas se for para pautar a ação, que seja uma filosofia nossa, que seja própria. E acho que a gente tem pautado muito, isso é uma crítica que alguns autores fazem, Zéia em alguns momentos ele chega a falar isso, o grande erro é pautar a ação nas ideias do outro, e sendo que esse outro é um estranho da minha circunstância. Esse outro é alguém que veio de além-mar, é alguém que veio do outro lado do Equador, é sempre alguém de lá, não alguém de cá. E se pensar o de cá que é complicado. E essa geração mexicana, e eles realmente se viram com problema. Tem guerra, não chega nada aqui a não ser imigrantes, pessoas transterradas, e eu preciso me responder, porque essa cultura não dá conta. E em algum momento o Zé chega a falar, mencionar isso.
poxa vida, nós estávamos pautados numa cultura que causou o que está causando agora lá na Europa. Será que esse é meu fim também? Será que a minha circunstância vai levar a isso? E aí nós retomamos essa discussão pela identidade. Houve um momento de silenciamento, mas houve um momento de retomar isso, porque não tinha mais a sombra da árvore, uma alegoria que ele mesmo usa, não tem mais a sombra da árvore frondosa da cultura europeia. Eu tenho que responder às minhas circunstâncias. E vou partir de onde? Do que me é familiar, que sou eu mesmo. Eu enquanto mexicano, eu enquanto latino-americano, então no nosso caso, eu enquanto brasileiro, latino-americano, sul-americano, e é esta circunstância que tem que ser problematizada. Então, Salazar Bondi ele continua, infelizmente, atual, mas é algo para ser atualizado e discutido, trazer ele para dentro da academia e discutir, olha o que o cara falou aqui. Gente, isso faz 50 anos que foi falado, e vamos continuar nessa mesma tonada, nesse mesmo baile, não vamos mudar a música nunca. E a provocação, a controvérsia dos dois, ela é germinal, ela é importante e é provocativa. O que a gente vai fazer agora? Então, Daniel, eu acho que você tem toda a razão e devo te dizer que, né, no começo, quando eu comecei a tomar conhecimento desses autores, eu me empolguei muito com Salazar Bondi, né? E na verdade, o que eu acho que é importante no que nós estamos falando aqui, né, em toda essa situação, mais do que a posição de um e de outro, foi o embate, foi esse choque, essa controvérsia, como ele está chamando, né? Quase no mesmo tempo, eu tive a oportunidade de ler a tese do Danilo. Acho que foi tese ou um trabalho que ele escreveu, e porque assim, eu esperava, assim, na minha imaginação, a resposta à pergunta do Salazar Bondi seria um pouco mais antropofágica. Quer dizer, então, aquilo que o Danilo falava, porque o Danilo, lamentamos muito perdê-lo, porque ele era uma promessa, né? O Danilo faz propõe uma recusa do eurocentrismo, mas uma coisa assim, extremamente radical. Quer dizer, então, é quase que apagar. Evidentemente que eu também não concordo com essa posição, mas, por outro lado, eu achei a resposta do Zéia ainda muito diplomática. Quer dizer, assim, um pouco maneirosa em lidar com o pensamento, com a tradição filosófica, particularmente com o pensamento europeu, né? A gente comentou isso de manhã, com, por exemplo, a própria categoria de mestiçagem, etc. e tal, né? A leitura da circunstância muito a partir do próprio Ortega y Gasset, que tem todo esse vínculo que vocês explicitaram aí com a tradição francesa pós-Segunda Guerra, né? Então, eu diria, e voltando à nossa metáfora da via, quem está pavimentando essa via aberta por esse debate, quer dizer, eu acho que o Zéia e o Bondi discutiram o projeto. Quer dizer, o que nós, filósofos latino-americanos, temos que fazer? Eu vejo que quem está fazendo isso hoje é justamente esse grupo dos estudos pós-coloniais, do grupo da decolonialidade, Walter Quijano, Mignolo, Crossfogel, quer dizer, essa turma do grupo Modernidade, que unem essa dessa necessidade de tomada da consciência da nossa circunstância latino-americana com uma crítica mais cerrada à colonialidade. Quer dizer, que nós precisamos realmente, não é assim, romper com a tradição, como queria o Danilo, porque isso não é possível, mas assim, suspender um pouco essa sombra e esse eco, que ainda continua. Quer dizer, então, eu estou vendo que a grande contribuição desse, e quando eu falo que é germinal, porque a partir daí vem-se, a gente vê o Dussel, por exemplo, que faz uma mediação nesta linha, né, do Zéia para esse grupo mais atual, que inclui na nossa pauta filosófica atenção ao que esta circunstância tem ainda hoje de colonização, de dominação, de epistemicídio, como diz o Boaventura. Quer dizer, no sentido de que o nosso pensamento não bate asa sozinho.
E a ideia é essa, assim, que eu tenho, inclusive, insistido. Quer dizer, nós temos que ter a coragem de pensar, ainda que seja um pensamento modesto, que não tem essa grandiosidade, a grandiosidade é mais feita por status do que realmente porque está interpretando, decodificando uma situação problemática, né? Então, eu diria, não rompo com a tradição, mas eu acho que talvez hoje o que mais essa tradição pode nos oferecer é quando Kant diz assim: sapere aude, ouse saber. Quer dizer, então, ouse exercer o seu pensamento, ouse pensar. E aquilo que eu falei hoje de manhã, não tem que prestar contas para os americanos, se o que nós, para os europeus, para os ocidentais, se o que nós estamos fazendo aqui pode entrar no hall da filosofia universal. Não temos que responder essa pergunta. Isso que você falou, agora a gente precisa filosofar sem ter que justificar qual é a minha postura de filosofar. Eu vou filosofar sem mais. Sem mais. Bom, vou caminhar para o nosso fechamento, então, e dizer que fico muito feliz também de pensar que hoje a gente fala de tradição já no plural, né? Quer dizer, existe a tradição, enfim, usual da filosofia, mas quando nos abrimos para outros diálogos, vimos também a comunidade andina dialogando desde uma tradição própria, a filosofia africana e afro-brasileira que vai se desenvolvendo, a filosofia, junto com a filosofia da libertação, ao lado da filosofia da libertação, a filosofia intercultural, o pensamento decolonial que o professor menciona, enfim, é muito bacana ver esse cenário tendo mais vozes, né, se colocando em diálogo. Acho que essa é uma riqueza do nosso tempo. Quero agradecer a vocês todos, a doutora Ofélia Marcondes, professora do Instituto Federal de São Paulo, ao mestre Wagner Nunes Pereira, que defendeu seu mestrado aqui na UFABC, Dr. Antônio Joaquim Severino, professor da Universidade 9 de Julho. Agradecer também a quem nos acompanhou nesse diálogo, nessa homenagem. Sim, fazer uma menção, o professor Antônio Joaquim Severino fez a referência agora ao Danilo, né? Professor Danilo de Mano de Almeida, para quem tiver interesse e quiser procurar, com a sua tese Por uma Imaginação Não Europeia, né? Que foi um grande texto, uma grande perda. Foi professor meu e professor do Wagner também, em momentos diferentes. Mas agradeço a vocês, à Web TV da UFABC e a todos os colegas que permitiram que a gente tivesse esse momento de diálogo, de reflexão filosófica, quem sabe ajudando a transformar a circunstância que a gente vive, que é uma circunstância também que exige muita reflexão e muita transformação. Muito obrigado, boa tarde para todos nós.